noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje a gente está com uma apresentação especial da professora Marisa Serrano Ortiz. A professora vai falar hoje sobre a astronomia indígena, vou deixar isso a cargo dela. E sobre a apresentação da professora, ela é pesquisadora em ensino de astronomia na Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru. A professora também é especialista em ambientes não formais de aprendizagem, colaboradora do Observatório Didático de Astronomia Leonel José Leato, da UNESP de Bauru, e também professora de Física e Matemática do ensino básico. Bem, hoje a gente vai começar então com a apresentação da professora. Boa noite. Boa noite. Hoje nós teremos um tema bastante interessante e bastante desconhecido também no meio de quem estuda astronomia. Nós vamos lidar um pouquinho com as concepções astronômicas dos índios brasileiros, né? E para isso nós vamos ver um pouquinho da pré-história indígena do Brasil e depois vamos trazer para um estudo que está sendo feito atualmente numa aldeia indígena, ali na terra indígena de Araribá, em Havaí, perto de Bauru. Antes, nós vamos apresentar um teatrinho de sombras que nós já fizemos lá no Bauru, no Observatório de Bauru, que conta um pouco sobre a história da EMA, como os índios entendem a EMA, né, qual é a importância da EMA. E essa EMA é uma constelação indígena muito grande no céu, que vai desde o Escorpião até o Cruzeiro do Sul, conhecida por muitos índios de norte a sul do Brasil, e ela representa a chegada das chuvas. Quando ela aparece no céu, é a época das chuvas para os indígenas do Brasil. Então nós temos um teatrinho muito interessante que conta uma história adaptada para o teatro de sombras, segundo o que eles foram contando, né, sobre essa história também. O mito da constelação da EMA. Há muito tempo atrás, cada espécie de animal vivia no céu, de onde protegiam e alimentavam os moradores da terra. Eles eram conhecidos como os animais celestes. Os animais celestes andavam pela terra durante o dia e voltavam à noite para o céu, cuidando lá de cima para que aqui embaixo se mantivesse o equilíbrio e a harmonia dos homens e da natureza. Todos sabiam que deveriam respeitar esses animais, principalmente a EMA, que era grande, majestosa, e sua vasta plumagem clara aquecia todos no inverno, pois os índios utilizavam suas enormes penas para se aquecer. Porém, em determinado ano, fez um rigoroso inverno. As construções onde moravam os índios não conseguiam impedir que o vento frio entrasse pelas fendas da parede e gelasse tudo o que estava lá dentro, principalmente as pessoas. As crianças choravam de frio. Não é. Vendo aquela situação desesperadora, os jovens destemidos da aldeia, no intuito de aquecer seus parentes e salvar as crianças de morrer de frio, pensaram em arrancar as penas da EMA enquanto ela dormia, sem que percebesse, e usar essas penas para aquecer as crianças, as mais afetadas com o frio. E assim fizeram. Arrancaram muitas penas da EMA enquanto ela dormia. Quando a EMA acordou, viu que sua bela plumagem estava com falhas. Parte do seu corpo estava sem as penas e ficou preocupada, tentando entender o que havia acontecido. Pela manhã,
como de costume, desceu à terra e foi se alimentar. Percebeu que ninguém estava reclamando do frio, coisa rara naquela época do ano. Ao espiar pela janela, dentro das casas, viu que todos os índios da aldeia estavam quentinhos, as crianças quietinhas, todos cobertos de muitas penas, e reconheceu as suas penas. A Ema ficou furiosa. Logo pensou em se vingar. Deixou que ficassem com as penas porque teve pena das crianças. Mas, para dar o troco, comeu todos os ovos dos ninhos das aves e bebeu água. Bebeu tanta água que quase secou o planeta. Comeu tanto que 2 dos ovos nem conseguiram descer pelo pescoço. Os guerreiros da tribo, percebendo que a Ema estava comendo toda a sua comida e bebendo toda a água dos rios, se reuniram e decidiram prender a Ema. Afinal, aqueles ovos eram seu único alimento em tempo de escassez da lavoura e a água necessária para manter a vida no planeta. Depois de muita agilidade, a capturaram e a amarraram no céu, para que não descesse mais. Amarraram sua cabeça com uma forquilha em forma de cruz. Até hoje, quando chega a época do frio, a Ema aparece no céu com a cabeça presa. Se a forquilha soltar a sua cabeça, ela descerá novamente à terra e comerá os ovos dos ninhos e beberá toda a água dos rios. É por isso que nos meses de inverno, durante a noite, os índios não dormem, vigiam a Ema a noite toda, caso ela se solte e desça à terra. Mostra um pouquinho sobre como ela é vista no céu, né? Porque ela vai depois eu vou mostrar no slide, desde a constelação do Escorpião até a constelação do Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul faz parte da cabeça da Ema, né? Então a lenda é que se ela soltar, se o Cruzeiro do Sul soltar a cabeça da Ema, ela vai beber toda a água do planeta. E os índios da aldeia onde eu costumo ir, né, eles contam que eles escutam o Ema guiar durante a noite e eles ficam observando. E isso é uma realidade lá na aldeia. Bom. Conhecer a história da astronomia aqui no nosso continente, como maias, incas, astecas, povos de civilização avançada, vamos dizer assim, conheciam a matemática, desenvolviam a observação do céu de forma primorosa e exata, mas nós não conhecemos o que os nossos indígenas aqui no Brasil sabiam a respeito da astronomia. Então, esse trabalho, ele passa um pouquinho, bem rapidamente, por essa fase da pré-história, aqui no nosso país. Nós temos um único autor que lançou um livro agora chamado Astronomia Indígena, e ele mostra um pouco dos vestígios arqueológicos e das inscrições rupestres sobre a observação dos indígenas. Então, esse livro fala da astronomia indígena, e o Luiz Galdino, ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Instituto Paulista de Arqueologia e Sociedade Paraibana de Arqueologia, e o livro reúne mais de 40 décadas dedicadas ao estudo e costumes das tradições do índio do Brasil.
E uma impressão que a gente tem quando fala de inscrição rupestre é que essas inscrições simplesmente são feitas por arte no momento de lazer, né? Então as figuras foram sendo feitas, mas o que a gente não sabe é que essas figuras tinham um significado muito importante para os índios, porque elas representavam os ciclos da natureza, do sol, da lua, das constelações, e esses ciclos estavam sempre relacionados à agricultura, ao cotidiano desses índios. Se eles não conhecessem a época das chuvas, eles não conseguiam plantar e muito menos sobreviver naquela época tão difícil. Então, as inscrições não é apenas arte pela arte, decoração de pedras e cavernas feitas por índios destituídos de qualquer intenção séria, mas aquelas manifestações constituíam um instrumento de crença, do conhecimento profundo da natureza. O fundamento da astronomia reside na evidência de que o homem percebeu, ainda na pré-história, as variações climáticas, ventos, chuvas, frio, calor, bem como a produção de frutos e o processo de reprodução dos animais. Eram identificadas, né, por diferentes estações. E descobriu que os ciclos observados na natureza à sua volta correspondiam a ciclos demarcados nos céus, principalmente por estrelas e constelações. Essa constatação levou-os a registrar os astros cujos ciclos haviam se mostrado de importância para a criação dos calendários. O que mais os índios observavam, os nativos da época da pré-história observavam, eram os astros mais brilhantes do céu, principalmente o Sol, Lua e depois as estrelas mais brilhantes. Então eles construíam calendários através da movimentação desses astros. Aqui eu estou... esse trabalho é feito sobre as observações desse autor. Isso daqui não é nem 1% do que o Brasil tem. O Brasil ele é riquíssimo em sítios arqueológicos datados pela arqueóloga Niede Pidon de 100 mil anos até, continuamente, até 6 mil anos atrás, constatado, datado pelo carbono 14, um trabalho sério feito por essa arqueóloga que atualmente está lá no Piauí, na Serra da Capivara. E eu vou passar um pouquinho sobre os sítios arqueológicos que tem nesse livro, né, do Galdino, que tem a conotação astronômica. Então, começando por Minas Gerais, aqui nessa região, são esses alguns polos da região, alguns já não existem mais, são extintos, né? Estão extintos. E nessa região de Minas Gerais, como nas outras regiões, tem a bacia do Rio São Francisco, que é justamente nessas margens, né, nas margens do rio, é que as aldeias se estabeleciam. Não só nessa, obviamente, na Amazônia tem, no Xingu tem, várias outras, mas nesse livro ele aborda só essa região. Por isso que eu falei, é só um pouquinho que existe. Bom, esse primeiro sítio está em Minas Gerais, na Mata do Caboclo de Minas Gerais. Tá? Então, é mais ou menos nessa região. Nesse sítio, com muitas outras inscrições, nós temos essa inscrição. Então, muitas vezes a gente olha e para nós não faz o menor sentido, não tem significado, mas a gente, essa figura, junto de outras figuras com conotação astronômica, tem a intenção, a plausibilidade de ser uma figura que representa de caráter cosmológico, provavelmente o Sol, tá? E as imediações do Sol. Então essa é uma delas. Depois em Minas Gerais, na Lapa da Lagoa, tem essa outra figura, tá? É uma pintura rupestre.
policrônica, representando as Pleiades, aglomerados de grande importância, precursora das chuvas. Então, nessa região de Varzelândia, existem exatamente 7 desses balãozinhos, né, vamos dizer assim, dessas figuras. Então, é claro que nós poderíamos pensar que poderia ser qualquer figura, mas próximo dessa figura, 7, que realmente as Pleiades, as estrelas mais visíveis, praticamente quem consegue enxergar, porque eu já não consigo mais, mas quem tem uma boa visão enxerga 7 pontinhos que são as Pleiades. Próximo dessa figura tem, nós podemos, que aqui não dá para ver, mas tem Sol, outra que é a Lua. Então, o conjunto é um conjunto que tem uma conotação astronômica. Indo para a Bahia, nessa região da Bahia, onde na Bahia Central tem uma arqueóloga muito conhecida chamada Maria da Conceição Beltrão, e ela também tem alguma coisa escrita a respeito das descobertas, né, com uma conotação astronômica. E aqui nós temos então a Pedra da Tapera, registro de provável calendário. Se pensarmos em um nome pré-história, a pré-história no Brasil, alguns pesquisadores dizem que foi até o momento da colonização, porque os índios brasileiros eles eram ágrafos, não tinham escrita. Mas alguns outros pesquisadores discordam dessa posição, porque às vezes a escrita estava aí nessa figura, né? Não é porque não tinha uma escrita como outras civilizações, que não pode se considerar um povo da pré-história, um povo que não pensava, que não observava. Essa figura é muito importante, porque o homem da pré-história, essa figura não tem uma datação certa, nós vamos pensar em 10 mil anos atrás, ele começou com um processo de contagem. Então ele observava o céu, o sol, o movimento do sol, e ele então, cada dia, ele marcava um risquinho, ou cada mês, cada ano, é um processo de contagem isso. Então aqui nós temos o registro de um provável calendário. Essa é uma outra figura da Pedra da Tapera, que é um registro também de um possível calendário. Então aqui nós temos os meses, né, a marcação de dias e meses, 12 meses, quer dizer um calendário anual. E aqui nós temos o Sol. Então esse é uma outra inscrição no texto que tem a conotação astronômica. Provavelmente é um calendário solar. À esquerda, o Sol com seus raios incidindo sobre a tabela circular, o município judiciário da Chapada Diamantina. Essa é a Toca do Cosmos, também na Bahia. E o nome chamado Toca do Cosmos é porque ali dentro são muitas inscrições que têm a conotação astronômica. Então, informação aqui. Aqui na Bahia, a pintura representa a trajetória marítima do Sol. À esquerda, o Sol nascente, o Sol ao alto, e à direita, o Sol poente. Aqui, provavelmente, é a Via Láctea, né? Ele fala que é a Via Láctea. Aqui a gente pode observar que parece a constelação, né, dos peixes, do lagarto, e aqui então é a passagem do Sol, só para a gente vai aqui algumas estrelas. Na Toca do Cosmos também a gente tem esse outro calendário que é muito interessante, porque essa gravura rupestre deve ser um calendário solar de 183 dimensões, né? Mas olha só o que acontece. Quando nós observamos o Sol, nós vemos que ele tem duas posições extremas. Então ele passa pelo leste, né? Quer dizer, geralmente o
mais para o sul, né? No verão, chega até um ponto, ele para e volta, passa de novo no ponto leste, depois mais para o norte. Então ele transita entre dois pontos extremos, que nós chamamos de solstício. Solstício de verão e solstício de inverno. Então nessa figura são 183 divisões, né, claras dos riscos avermelhados e mais outro tanto dos riscos escuros. E isso totaliza 366 dias. Mais um cometa radiolado. Então, se contar duas vezes no sentido horário e no sentido anti-horário, nós temos o calendário solar. Também a constelação do lagarto, que os indígenas, todos os desenhos rupestres indígenas têm o lagarto, era muito comum, era um animal que existia, eles tinham muito contato. Esse daqui já é no Xixique, no noroeste da Chapada Diamantina. Então, os três, né, desenhos, né, aqui na galáxia, provavelmente eles deitavam no som, no chão, né, virados para o céu, eles desenhavam. Aqui na Bahia, Macaúbas. Então, a janela na rocha permite a luz solar, que a luz solar entre na caverna e ilumine com precisão o sol pintado no teto em 21 de junho, dia do solstício de inverno. Então, no dia 21 de junho, no solstício de inverno, o sol, ele incide sobre o sol pintado no teto dessa rocha. A gruta fica no município de Macaúbas, na Bahia. Aqui nós temos também na Bahia, Palmas do Monte Alto, são 3 pedras alinhadas. Essas 3 pedras estão na caatinga, né, tiradas do seu lugar de origem, mas simplesmente colocadas 3 pedras, que e estão alinhadas com o cinturão de óleo, né, representam as 3 Marias. Então esse alinhamento foi feito, então esses 3 blocos estão ali, colocados representando as 3 Marias. Depois o Piauí. Bom, o Piauí e a Paraíba são 2 locais extremamente ricos. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural do Brasil, né, nacional, tem 10.000 sítios arqueológicos cadastrados, mas na verdade 3 vezes mais, 30.000 sítios são os conhecidos, só no Brasil. O que tem de sítio arqueológico no Brasil não tem no Brasil, tá? Principalmente aqui no Piauí. Então, aqui no Parque Nacional de 7 cidades, tá? Também tem um sol pintado no teto, né? Podem observar talvez um possível lagarto, né? E no dia 21 de junho, dia do solstício de inverno, pela abertura da rocha, a luz solar ilumina a imagem do sol desenhada no teto do abrigo. A gruta fica no Parque Nacional de 7 cidades, em Piracuru. Parque aqui de novo. Olha, vocês estão vendo aqui, essa pedra, não é? Que está na frente de um fundo solsticial. Então, o Parque Nacional das 7 cidades, ao nascer no primeiro dia de inverno, o sol entra pelo furo solsticial, caminha por uma espécie de mezanino existente no lado oposto da rocha e vai iluminar a carga de água pintada no pilar no fundo do espaço. E aqui eu tenho um depoimento muito interessante desse arqueólogo. Eu gostaria até de ler, porque eu acho muito interessante o que ele falou. Na data do solstício, Coutinho,
postou-se na plataforma situada na terceira cidade e escreveu: no dia 21 de junho, às 5h50 horas, o sol desperta no Oriente e, de repente, os primeiros raios começam a iluminar o horizonte e a ocupar o espaço vazio do furo. À medida que o disco solar ascende, emoldurado pelo orifício, um facho de luz escorre lentamente pelo solo rumo ao pilar central. Às 6 horas, o sol ocupa todo o furo, proporcionando um espetáculo emocionante, até a sua incidência no monólito central. E observa-se então a cara do diabo. Então, é uma pedra assim, de extrema beleza. Precisava estar lá, né? Na Paraíba, nós temos esse local que se chama de Estreito, e a gente pode observar aqui algumas inscrições também. São essas inscrições. Então, a gente pode interpretar da seguinte forma: aqui nós temos os pontos cardeais, e essas marcações são marcações de solstícios, né? Então, equinócio, solstício e solstício. É um motivo central de caráter astronômico, possui calendário solar, local conhecido como Estreito ou Itacoatiara do Estreito. Depois São Paulo, então nós temos o abrigo Itapeva. Esse abrigo Itapeva só tem uma parte desse calendário, porque onde ele estava foi destruído. Está vendo? O calendário está aqui, provavelmente é um calendário também solar, né? Um relógio de sol. Toda essa parte aqui foi destruída, tá? Então restou só esse pedacinho aqui. Chamado de Pedra do Sol, tá? Conjunto rupestre chamado de Pedra do Sol. Em São Paulo, o Pilar de Guape, que é essa pedra de 1,70 m de altura, ela apresenta relevos, né, sinais e relevos nas duas faces. Então, vocês estão vendo quadrados, né? Os quadrados representam aqui o universo, e essas diagonais são, então, os pontos cardeais. Do outro lado dessa pedra tem a cobra, né, o Goiaçu. Mas, na verdade, para nós, para a constelação ocidental, é a constelação do Escorpião. Para eles, a constelação do Escorpião tinha um formato de cobra. Tá? Do outro lado, Santa Catarina, no costão do Santinho, tem essa inscrição também, que é bastante conhecida e visível lá, né, na constelação do Cruzeiro do Sul, que já está mais ao sul mesmo, conhecida pelos indígenas com o nome de Pissá. É representada em vários pontos do Paraná e Santa Catarina. Depois, na Serra do Piriri, Santa Catarina, tem essa outra gravura na pedra, tá? Representando a cobra Goiaçu, a grande cobra, nome pelo qual os indígenas denominam a constelação do Escorpião. E elas aparecem em vários outros lugares, né? Não só no mesmo lugar. E daí, um local extremamente belo, que é a Pedra do Lugar. Alguém já conhece, já foi, viu a Pedra do Lugar? Ela é maravilhosa. Esse outro autor, Francisco Pessoa Faria, ele escreveu um livro, não tem só o livro dele, tem outros livros. Ele fala sobre os astrônomos pré-históricos do lugar. Então, essa pedra parece-nos que as figuras esculpidas no painel vertical da Itacoatiara de Pingá são desenhos estilizados de constelações zodiacais, principalmente, e
de outras vistas na latitude local durante o ano. A sucessão das depressões hemisféricas na parte superior da Itacoatiara seria uma representação da eclíptica. Sua parte média assinalaria nosso equinócio da primavera. Então está aqui. É uma pedra lá na Paraíba. Ela tem 24 metros de inscrição, todas em baixo relevo, né? Todas elas em baixo relevo. É um paredão vertical, esculpido. Aqui também tem alguns desenhos e em cima também. Né? Então, esse sítio arqueológico foi tomado como monumento nacional, né, do IPHAN, em 1944. Olhando com o contraste, esse é o chamado de painel vertical. É o mais conhecido e estudado, completamente tomado por inscrições. Essas inscrições são datadas de 5.000 anos atrás. Essa capa que é feita nessa pedra chega a 5 centímetros. Então a gente precisa imaginar o seguinte: um homem pré-histórico, né, de 5.000 anos atrás, fazendo todos esses desenhos nessa pedra. Então, eu não sei como isso pode ter sido feito, né? Mas olha só como está esculpido. E daí, para um contraste maior, nós temos todas essas figuras esculpidas. Então, o que parece? Né? Qual é a interpretação que é dada por esse autor e por outros autores? E é claro que nós não podemos associar as constelações ocidentais, né, que nós conhecemos, as dos zodíacos, com essas imagens, né, feitas aí nesse paredão. Mas a gente pode imaginar o seguinte, que as estrelas mais brilhantes foram sendo ligadas, né, formando outras figuras significativas para o dia a dia desses ritos, né? Os rituais, os deuses, né, que eles acreditavam. Então, aqui nós temos, às vezes, a união de mais de duas constelações ocidentais, formando desenhos muito parecidos. Então, aqui parece uma constelação de peixes, né, a constelação de peixes nesse cantinho, e conforme esse painel vai se desenvolvendo, tem outras constelações muito parecidas. A especulação é grande, né? É claro que muitas pessoas pensam, nossa, olha, aquele signo ali parece com lá do Egito, aquele outro lá da Ilha de Páscoa. Então, muitas pessoas estudam hoje esse paredão vertical. Né? E a gente pode imaginar o seguinte: essa linha aqui seria a linha da eclíptica. E aqui estaria o céu com todas as figuras que podem ser construídas. Né? O fundo forrado de estrelas, né? E algumas ligações entre as estrelas. Então, olha só. Aqui nós temos essa constelação, né? Sagitário. E aqui nós temos algo parecido. Depois, nós temos o Escorpião, que é a mais visível, né? A constelação do Escorpião. Depois, nós temos Peixes. E assim por diante. E assim, todas essas figuras podem se relacionar com outras figuras desenhadas. Isso mostra uma intensa atividade, né, intensa observação e conhecimento que esses índios tinham no céu. 5.000 anos atrás, né, o que a gente pode imaginar. Na frente daquele paredão, o piso tem essas figuras, tá? É a parte do painel inferior. Está sobre o piso de lajeiro, em frente ao painel vertical, cobre uma área de 2 metros e meio, metros quadrados,
invasão de Órion, estrelas mais brilhantes, né, mais luminosas, menos luminosas, conforme saem esses formada, eram bem conhecidas dos indígenas brasileiros por precederem a chegada das chuvas. Conhecer os fenômenos celestes era fundamental para o desenvolvimento da agricultura e sobrevivência na América pré-histórica. Então, essa inscrição está embaixo desse painel. E aqui em cima também tem inscrições, e uma das mais importantes é essa daqui, né, no topo, composto por sinais dispersos, né, muitos outros sinais, mas esse daqui é um grande círculo em forma de espiral, atravessado por uma inscrição em forma de seta que aponta para o poente. Infelizmente, esse painel está se apagando, né? Precisaria ter uma proteção maior em relação a essa arte rupestre do Brasil, né? Bom, e aqui já começa uma segunda fase, mas que eu vou pular, falar rapidamente sobre a Florida Deville. Ele esteve já na época da colonização aqui no Brasil, lá no Maranhão, ficou 4 meses lá no Maranhão com os índios Tupinambá, e ele, em 4 meses, ele fez um levantamento sobre o conhecimento astronômico indígena e percebeu que os indígenas, eles conheciam muito, principalmente solstícios, equinócios, estações do ano, eles davam nome a todas as estrelas, né? Então, e todos, não eram apenas todos eles. Então, tudo que ele descreve no livro dele está lançado em 1614, na França. Ele conta um pouquinho desse conhecimento. E aqui é um gráfico sobre os grupos indígenas extintos. Tá? No total, são 641 mil nativos, né, de várias etnias diferentes. É esse levantamento do IBGE, feito agora em 2000, nas estatísticas de 500 anos, né, no lançamento dessa publicação. Todos esses povos já não existem mais. Esses pontinhos vermelhos são ainda onde os índios estão no Brasil. 5 milhões, né, antigamente. E aqui, um professor que trabalha com essa, vamos dizer assim, esse resgate do conhecimento indígena, que é um professor chamado Germano Bruno Afonso. Ele fez mestrado em astronomia, doutorado na França, e ele é descendente de índio, ele é lá da Faculdade do Paraná. E ele trouxe, ele se propôs a fazer esse levantamento e esse registro. Porque o problema dessa cultura é o registro. Não se tem registro. Os índios mais antigos, eles estão morrendo e levando parte desse conhecimento. E não tem registro. Então, um trabalho importantíssimo é o trabalho de registro desse conhecimento. Então, o Germano Bruno, ele anda por todas essas aldeias, coletando assim, informações, e tem algumas constelações, coloquei só 2 aqui, que é a constelação da Ema e do Homem Velho. Essa constelação da Ema foi desse teatrinho, né? Então, ela é uma constelação muito grande no céu, né? A plumagem dela, parte está ali na Via Láctea, aqui, né? Regiões claras e escuras. Aqui está o Cruzeiro do Sul, que segura a cabeça da Ema, e aqui estão os 2 ovos encalados, que é o Beta Centauro, tá, da constelação. E é claro que tem outras, né, constelações menores que fazem parte, mas essas são as mais conhecidas. Então, olha só o escorpião, a cabeça do escorpião, e aqui o rabo do escorpião, e aqui o Cruzeiro do Sul, que segura a cabeça da Ema. Quando a Ema surge totalmente no céu ao anoitecer do lado sudeste,
anuncia a chegada do solstício de inverno, uma estação de muito frio, que se inicia em 21 de junho. É uma constelação bastante conhecida. E essa outra constelação, do Homem Velho, é a constelação do verão. Ela também é muito grande no céu. Aqui tem o índio. A história desse índio é que a esposa desse índio se enamorou pelo cunhado, marido, cunhado dela, e depois eles se apaixonaram, resolveram ficar juntos, mas ela quis eliminar o marido. Um pouco trágica a história, mas cortou uma das pernas. Então os deuses tiveram pena desse marido e então fizeram uma constelação para ele. Surge totalmente no céu ao anoitecer no lado nordeste. Anuncia a chegada do solstício de verão em estação de muito calor, que se inicia em 21 de dezembro. Então aqui essa estrela Betelgeuse é uma estrela vermelha, e aqui estão as Três Marias. Então é a constelação de Touro, mais a constelação de Órion. Touro está aqui e Órion está aqui. E as Pleiades, que é muito conhecida, as Pleiades, então é o final do colocar desse vídeo. Bom, Germano Afonso também fez um levantamento sobre outras constelações e como os índios identificam as mudanças de estação. Esse observatório solar indígena foi o que foi feito lá na aldeia de Queruá, na terra indígena de Araribá. Tem esse formato, o relógio solar, vamos dizer assim, mas não é um relógio solar, porque quando a gente fala de relógio solar, a gente tem a ideia de marcação de horas, também. Esse é um observatório solar indígena, e nós resolvemos chamar de marcador solar dentro do Sol, que é assim que ficou conhecido e chamado por eles. Como esse relógio, como esse marcador de tempo, Germano Afonso ele já encontrou 3 no Brasil, que ele identificou com certeza que eram marcadores do Sol, relacionando o nascer e pôr do Sol. E aí chega em Queruá, que é onde eu faço a minha pesquisa. Nessa terra indígena de Araribá, em Hawaii, são 4 aldeias: Iqueruá, Imoedaju, Tereguá e Toquenoti. Entre etnia Terena e etnia Guarani. E nessa eu tenho nessa aldeia, eles são da etnia Terena. Então é um pouquinho da aldeia, criada em 1913, mas a aldeia Iqueruá só em 2002, e nessa aldeia são 47 famílias, um total de 187 pessoas. Então, inicialmente, o nosso projeto foi de fazer um encontro entre essas duas culturas, a ocidental e a cultura indígena. Apresentamos o observatório, esse observatório de Bauru. Eles foram até lá, mostraram a dança, a cultura, o artesanato, se maravilharam ao ver as estrelas, a lua. A Índia Elisângela ficou apaixonada pela lua, porque ela falou: nossa, a lua não é lisinha, a lua está cheia de buraquinhos, o que é aquilo, a gente sempre vê a lua lisinha. Então, gera aquele espanto inicial, as crianças também. E depois nós levamos um observatório para a aldeia. Esse projeto inicialmente foi pelo PROEX, com a professora Rosa Maria Fernandes Scal, professora doutora, e agora nós estamos dando continuidade com o professor João Caluzzi e o Rodolfo Lange, que são os 2 professores de lá. Aqui nós fizemos um momento de diálogo com esses índios, tentando entender um pouco mais, para que eles falassem que referenciais que eles tinham, qual era a valorização, qual era o significado das estrelas,
percebemos assim com muita tristeza que poucos conhecem, né? As crianças quase nada. Os jovens estão tentando assim agarrar e reerguer o conhecimento indígena dos mais antigos, mas é muito difícil. Então nós tivemos um momento ali na escolinha, né, indígena, dentro da aldeia tem uma escolinha, que nós fizemos marcadores de sol. Esse é um trabalhinho que eles fizeram na escola. E depois nós fizemos mesmo um marcador de tempo do sol lá na aldeia. Então foi feita a base, todos participaram, tem crianças, esse é o cacique da aldeia, o cacique Jasolite Camilo, esse é o professor Davi da aldeia, essa moça é professora também. Todos participam, todas essas pessoas moram lá na aldeia. E cada um fazendo a sua parte, pintando, identificando, né, os desenhos típicos da identidade cultural da aldeia. Marcamos através da passagem do sol, aparente do sol, nós fizemos as marcações para determinados pontos cardeais. E depois veio a construção do marcador central. Então foi bastante interessante antes disso, que quando estávamos marcando os pontos cardeais, nós temos que esperar o sol tocar uma circunferência, né, perto do centro, onde tem a haste fincada. O sol marca essa circunferência em 2 pontos, e daí nós tiramos a média entre esses 2 pontos e nós determinamos então a direção norte e sul. Foi engraçado que nessas marcações, as crianças todas ali, querendo participar, com o giz na mão, a gente marcava, virava as costas, as crianças marcavam também do lado, então nós tínhamos que marcar de novo. Então foi muito interessante porque elas participaram, deram nomes, entenderam, né? Primeiro a visão antropocêntrica do Sol, quando vê todos aqueles movimentos do Sol, entendeu o movimento do Sol, e depois a visão geocêntrica, quando olha naquele esqueminha lá da oficina de fora, né? Como é a Terra e o Sol. E depois veio a construção desse gnomo. Esse gnomo, ele foi escolhido pela aldeia. Eles decidiram que teria esse formato antropomórfico, né? Então seria a imagem do índio, como eles gostam, e como eles queriam que representasse então esse marcador de tempo. Foi feito todo em argila. Esses índios Terena, eles são especialistas em argila, e tivemos uma contribuição muito importante, não só financeira, mas como agregando valores à cultura, da professora Maria Cecília Reis Barbosa, professora de Educação Artística da Rede Pública, né, do Estado. Então ela cedeu a argila e, em conjunto com as mulheres, né, que são ceramistas da aldeia, fizeram o gnomo desse relógio. E esse relógio está hoje assim, né? Os nomes dos pontos cardeais foram dados em Terena, conforme como eles entendem o seu entorno, e estão as marcações dos pontos cardeais. E está lá uma figura muito importante, que é um resgate da cultura indígena. Através desse relógio, muitas outras histórias surgiram, e é interessante que às vezes eu chego na aldeia e venho falando, eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que o meu pai, ele enxergava o sol através de uma bacia de água, colocava uma bacia de água e olhava o sol pela bacia de água. Então assim não prejudicava os olhos. Daí eu lembrei que meu avô, meu bisavô contava isso ou aquilo. Então é um momento assim muito especial de ter essas informações da cultura. E aqui, escrito em Terena, obrigado por você ter vindo. Então essa é a experiência que nós tivemos um pouquinho do nosso grupo. Quem tiver algum
aniversário. Tem milhares de inscrições no PS maravilhoso. Eu também não fui. A minha próxima viagem no Piauí, Paraíba, porque precisa ser visto, né? Tem agora o Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas mesmo assim, infelizmente, algumas inscrições foram alvos, né? Depredação, pichação. Infelizmente, isso tem acontecido. Então é isso. Até para nos dizer também. Eu tenho uma pergunta, se me permite começar. Dom Pedro II é o patrono da astronomia, dos astrônomos brasileiros, pelo seu interesse em astronomia, ciência de modo geral. Não tem nenhum registro, nada da corte portuguesa da época sobre a astronomia indígena? Algumas, o que tem é do Poder da Beleza de 1614. Nada mais foi achado, né? Pode ser que tenha, mas eu desconheço. As pesquisas que eu fiz, tem agora, com o Germano Afonso, algumas publicações em revistas, mas pode até ser que existem, mas pode ser que não fique disponível. Ele gostava muito da astronomia, ele trazia astrônomos importantes da Europa para o Brasil. É muito difícil de acreditar que ele não estivesse dentro de alguma astronomia indígena ali do lado dele, né? Será que ele ignorou totalmente? Eu acho que sim. Os indígenas, eles foram ignorados totalmente. Marginalizados, chamados de selvagens, sem cultura. Até essas condições terrestres, elas causam uma certa controvérsia nos pesquisadores, acham que não tem nada a ver. Agora é que realmente está se tendo credibilidade nesse tipo de pesquisa. Uma pergunta aí. Você tem algum conhecimento sobre o estudo, esse mesmo tipo de estudo, só que para a costa africana? As comunidades indígenas da costa africana? Eu sei que existe, porque eu já andei passando por eles, mas eu não conheço no momento alguma, mas eu queria deixar meu agradecimento ao doutor do Centro de Divulgação Científica em Europa da Sul, aqui em São Carlos. Parece muito interessante, diferente do que nós costumamos ter, isso complementa, acho, bastante a nossa atividade. Eu gostaria de agradecer a André pelos contatos iniciais, pelo esforço, e ao Denis, ao Diego também, não só pelo teatro, os dois ali, mas pela ajuda cinematográfica ali atrás. Parabéns aos dois pela iniciativa de trazer a professora até aqui. obrigada. Pessoal, aqui a gente tem uns focos que falam certinho sobre tanto o projeto da Marisa, da professora Marisa, que ela faz com essa tribo Queruá lá. Eu tive a oportunidade de conhecer essa tribo, muito interessante mesmo. E também do Observatório Didático de Bauru, porque Bauru é uma cidade muito próxima, tem um observatório didático que é semelhante ao nosso, então eles também têm esse projeto de divulgar a astronomia. A gente tem aqui até, ex-monitores muito importantes do observatório, que vocês falar bem melhor que eu, mas também está. E fica aqui a divulgação, quem quiser, por favor, que está um pouquinho longe, mas a gente pode pegar. É isso. Está aberto lá em cima ainda, se alguém quer observar alguma coisa. Meia hora. Minha amiga